em defesa do Evangelho puro e simples. Entra no ar pela Rede do Bem FM. Programa Evangelho Genuíno. Apresentação: Alexandre Fico. Te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer, me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Em meu louvor recebe, em meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho. Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Alexandre Fico e pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, mais uma tarde de sábado, uma tarde de frio, estamos aqui para glorificar o nome de Cristo. Purifica as minhas vestes, com seu sangue remidor. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o final dos tempos. Os final dos tempos estão chegando, meus irmãos. E cadê os homens e mulheres que estão tocando a trombeta em Sião? Nós estamos assistindo o final dos tempos se aproximando e cada vez mais temos nos distanciado do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, para massagear ego de homens e mulheres e mostrando que o tempo ainda parece que está tão distante, que está tão longe e nós não temos nos apercebido a respeito disso. Eu quero começar mandando um abraço a alguns amigos, uma intercessora, a irmã Catarina, que sempre está nos ouvindo, e irmãos e irmãs que intercedem pelo nosso programa. Eu sou muito grato. Nós somos realmente carentes, muito carentes da oração de cada irmão, de cada irmã. Nós precisamos muito dessa intercessão dos irmãos. Muito. Então, tia Catarina, um beijo para a senhora, obrigado pelo carinho, muito obrigado. Tia Catarina é de Sumaré, ela é tia do nosso irmão Heraldo. Um beijo, tia, e um dia ainda estaremos juntos para abraçar e glorificar o nome de Cristo junto, tá? Um beijo também para minha esposa, que eu nem sempre falo dela no programa, né? Óbvio, porque o programa é para falar de Cristo, mas aquelas pessoas que te apoiam, né, nos momentos difíceis, poderia citar bastante. Meus irmãos, o Vitor, o Milton, homens que estão segurando uma barra junto conosco. Então, bastante pessoas. A minha irmã Rose, que hoje, dentro da palavra, nós conversamos no final do culto. Como é bom conversar no final do culto. E surgiu essa vontade de estudar essa palavra para falar, e sobre essa palavra que eu quero falar. E outros, todos os irmãos da Genuína. Pastor César, que sempre tem me apoiado, a Vanessa, e todos os irmãos, todos, né? Todos realmente da Genuína, que tem um grande carinho por mim. Certo, vamos em oração. E ao Dé, sempre aqui ajudando, né, Dé? Dé, o Lucas, que tem colocado agora na página, voltando ao Evangelho Genuíno,
as gravações de sábado. Então aqueles que perderam e querem ouvir do sábado, na página Voltando ao Evangelho Genuíno. Voltando ao Evangelho Genuíno, você pode ouvir a palavra de sábado. Vamos à oração. E aí eu vou tocar uma música, O Rei está voltando. O Rei está voltando, meus irmãos. Vamos à oração. No programa Evangelho Genuíno, momento de oração. Senhor, mais uma vez nós pedimos licença para levantar a voz a Ti. E mais um sábado, Senhor. Mais um sábado, nós somos gratos porque o Senhor tem agido de misericórdia. E nessa manhã que as Suas misericórdias se renovaram, por isso abrimos nossos olhos, não fomos consumidos, Senhor. Que esse sábado possa ser para honrar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. Nos desperta, Senhor. Desperta, Senhor, a Tua igreja que ainda dorme, Senhor, para um momento tão difícil que vemos atravessando. Os sinais estão às portas e parece que nós não queremos enxergar, Senhor. O mundo nos atrai demais. As coisas do mundo nos prendem, Senhor. Ainda estamos maravilhados com esse mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Mas que Teu Espírito Santo possa falar aos corações dos Seus remanescentes, dos Seus filhos, aqueles que Te buscam acima de qualquer coisa, independente da sua situação. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Senhor. Tenha misericórdia de pecadores como nós, carentes da Tua presença, carentes que Teu Espírito Santo faça habitação em nós, porque por nós nos sucumbimos, Senhor. Nós morreremos, nós pereceremos, Senhor. Então nós clamamos pela Tua misericórdia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de hoje nós podermos nos arrepender e confessar os nossos pecados diante de Ti. E achar em Cristo, nos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo vertido na cruz, a oportunidade de nos reconciliarmos contigo novamente. É por isso que eu oro, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado de evangelho. Programa Evangelho Genuíno. Você está ouvindo o Evangelho Genuíno. O mercado está deserto, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. Está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões e trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Surge a última notícia, Jesus Cristo já voltou.
chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando. Aleluia, ele vem me buscar. No programa Evangelho Genuíno, Momento da Palavra. Glória a Deus. Antes da palavra, eu gostaria de fazer um convite aos irmãos. Hoje na comunidade genuína, Rua Fernão Pompeu de Camargo, 190, nós teremos lá uma reunião, um culto para homens a partir das 19h30. Eu estarei pregando nesse culto hoje sobre como que nós não podemos deixar os nossos negócios seculares atrapalhar a nossa vida cristã. Isso não quer dizer que nós não temos que trabalhar, não é isso. Mas como que dentro de todas essas dificuldades nós podemos viver um evangelho sem que a nossa vida secular atrapalhe. Viver um evangelho que glorifique a Cristo, mesmo tendo todos os nossos afazeres, as nossas obrigações dentro desse momento difícil. Jesus falou em pressa. Jesus, quando nos chama, ele nos chamou à pressa. Então, não podemos vacilar, meu irmão. Então, a partir das 19h30 hoje, Fernão Pompeu de Camargo, número 190, Jardim Leonor, próximo ao batalhão, próximo a João Jorge, batalhão da Polícia Militar da João Jorge. Se você não tem compromisso na sua igreja, esteja conosco. Após, nós iremos fazer lá um lanchinho, né, para bater um papo, já que é uma reunião de homens, o culto onde os homens estarão adorando a Deus, é uma oportunidade de nos conhecermos melhor, né? Então esteja conosco a partir das 19h30. Amanhã, culto normal a partir das 9 horas. Então, esteja conosco também. Temos novidades em Sumaré, com o pastor Roger, a igreja de Sumaré, que nasceu numa garagem lá com os irmãos e com o irmão Flávio, e cedendo a sua garagem. Agora com o pastor Roger alugou-se um salão e a igreja surgiu, meu irmão. Então, por esse tempo terá a novidade do dia da inauguração, que vai ser agora, acho que 2 semanas, mas nós falaremos aí na rádio, passaremos o endereço. Você de Sumaré tem um lugar para congregar, uma genuína para congregar, um lugar onde prega-se a palavra com responsabilidade. Está lá o pastor Roger, um jovem, um menino dedicado a Deus. Vale a pena você se juntar a nós lá em Sumaré, tá? Mas nós passaremos aí o endereço. Enquanto isso, na segunda-feira, 19h30, tem lá em Sumaré. Você entra no site comunidadegenuina.com e lá tem os endereços de Hortolândia, do aeroporto, né? Hortolândia, continuamos com o trabalho das quarta-feiras de oração. Na sexta-feira, o culto da palavra. O pastor César está falando toda sexta-feira lá em Hortolândia. E no domingo, a partir das 19 horas em Hortolândia também. Se você é de Hortolândia, esteja conosco. Vamos à palavra de Deus. Já demos muito recado. Com seu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Meus irmãos, eu quero trabalhar no texto de Joel, no capítulo 2. Joel, capítulo 2, eu não vou ler o texto todo, mas nós vamos trabalhar em cima de Joel, no capítulo 2, começando com o versículo 1. Nós vamos expondo esse texto, da urgência que teve com o profeta Joel. Eu creio que é a urgência que nós temos hoje, de tocar a trombeta em Sião. Tocar a trombeta
para a igreja. O dia do Senhor já vem. E aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Joel 2, versículo 1 diz: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Como o pastor César falou ontem, a Bíblia é sensacional, né? Porque parece que ela não tem o tempo que ela tem. Parece que ela foi escrita ontem. Parece que Joel e os outros estavam escondidos em algum lugar, né? Escondido em algum canto, vendo o que estava acontecendo e escreveu. Simplesmente escreveu. Essa é a maravilha do Evangelho. O próprio Deus escrevendo para os dias atuais. O dia do Senhor vem, já está próximo. Em algumas versões fala: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz. E eu falo: ó povo de Sião, o povo do Deus Santo, despertai ao ouvir o som da trombeta, porque o dia do Senhor está perto e o nosso Rei está voltando, em glória, com suas hostes celestiais, para estabelecer o seu reino. Está próximo. Como disse o apóstolo Paulo, e eu digo isso para você hoje também, em Efésios capítulo 5, onde Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. No versículo 14, ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, não como tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos nos encher do Espírito cada dia mais, meus irmãos, cada dia mais. Cristãos frios e descuidados e adormecidos, despertai, meu irmão. Abandonai o vosso mau procedimento e revesti-vos de toda a armadura de Deus, pois o inimigo de Deus e da sua igreja move uma guerra sem trégua contra os salvos, contra os cristãos. Joel 2, do versículo 2 ao versículo 6, ele diz: dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, pelos picos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, ficam avermelhados. Em Joel, no versículo 10, no mesmo texto: ó povo Sião, ó igreja, porventura não sabeis que diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Sabemos nós que muito breve os próprios elementos físicos se fundirão por calor abrasador, meus irmãos. Se nós lermos na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 3, que nós podemos até ver, por que o povo de Deus continua no descuido? Por que o povo de Deus continua dormindo? Somente cuidando das coisas desta vida, comendo, bebendo e folgando. Jesus nos alertou a respeito disso. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nós não sabemos. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, ele nos deixou um aviso.
também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Você está dormindo, meu irmão? Senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas nem perceberam. E porventura, a igreja não está nessa maneira? Dormindo? Não se apercebendo? Ó igreja do Senhor, não ouves a trombeta do Senhor tocar, alertando o seu povo que ele já vem? Como eu disse, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele fala algumas coisas muito interessantes. Porque hoje nós estamos dando voz a escarnecedores. Muitos escarnecedores, esses falsos profetas, apesar de dizer que Jesus está voltando, eles falam, mas a vida deles e o que eles oferecem não condiz com o que eles falam. Eles mostram e oferecem a vida boa nesta terra. Nesta terra. Nessa segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz: tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores, quer dizer, zombadores. Eles falam como se eles estivessem zombando da volta de Cristo. Eles falam que Jesus Cristo está voltando, mas como se fosse zombando. Porque eles prometem coisas boas aqui. E se Jesus Cristo está voltando realmente, qual que é o intuito de você fazer tesouros nessa terra? Eu poderia citar um monte de igrejas ricas, milionárias, para não falar bilionárias, com milhões e milhões em suas contas correntes, com terrenos, com faculdades, com escolas, com prédios gigantescos, fazendo e fazendo mais igreja, preocupada em comprar, preocupada em fazer, como se a obra de Deus fosse fazer prédios, construções nessa terra hoje. Então eles falam da volta de Cristo de uma forma que estão zombando, porque eles mesmos não acreditam. Com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. As suas paixões, demonstrando que eles são poderosos, como se Deus estivesse neles porque eles estão crescendo, principalmente em prédios. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mentira! As coisas não permanecem desde o princípio da criação. Continua vendo o que o apóstolo Pedro estava falando, porque deliberadamente esquece que ao longo do tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Lembra do que nós lemos em Mateus 24? As pessoas estavam dormindo e não perceberam quando Noé entrou na arca. E eles estão falando que o tempo ainda não chegou. Não é chegado o tempo. Mas a terra está preparada para o fogo. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, da mesma palavra da água que Jesus falou, têm sido entesourados, quer dizer, guardada para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Impiedade, aqueles que se afastaram de Deus, se afastaram das coisas de Deus, nós tratamos isso a semana passada. A prosperidade material vos cegou, para não verdes as coisas espirituais. Os prazeres e cuidados do mundo vos fazem surdos, para não ouvirdes a voz de Deus. É isso, meu irmão. Vossa mente está tão ocupada com o mundo e as suas coisas que não sabeis discernir o fim dos tempos? Não sabeis que o dia do Senhor está às portas? Está próximo, como diz o profeta Joel? Se realmente é assim, nenhum cristão deve ficar preso às coisas desse mundo. Ou melhor, cuidando somente das coisas desta vida material. Mas infelizmente, é isso que multidões de cristãos estão fazendo. Cuidando das suas coisas materiais. Cuidado, meus irmãos, para não serem apanhados de surpresa pelo dia do Senhor, como foi aquelas pessoas na época de Noé. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo. As coisas do Senhor, a palavra do Senhor, a obra do Senhor, a casa do Senhor. A seara é grande
e os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. O pastor César falou isso ontem, poucos. Mas o Senhor é misericordioso. Ele está nos avisando mais uma vez. O dia pôs o sol de novo, e a misericórdia do Senhor se renovou mais uma manhã em nossas vidas. E nós temos essa manhã, agora já à tarde, nesse momento, a oportunidade de nos voltarmos a Ele novamente, nos arrependermos e confessarmos o quanto nós precisamos dEle. E o Espírito diz: toca a trombeta em Sião, toca a trombeta em Sião. No versículo 12 ao 14 de Joel: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Se arrepende do mal, é aquilo que está condicionado ao arrependimento do homem. Aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos e voltam, como o texto diz, ele não encontrará o juízo no grande dia. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Quem sabe, meus irmãos, nós não entregamos agora esse nosso coração quebrantado e contrito, com o espírito contrito, aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor tem deixado um sinal nos seus filhos. Como ele disse a Ezequiel, lá em Ezequiel 9, versículo 4, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Que maravilha! Ele está agora mesmo assinalando, meu irmão, com um sinal às testas dos homens que suspiram e que gemem por causa do que vem acontecendo, dessas abominações que se cometem no meio da igreja hoje. E isso nos arremete ao sinal dos remanescentes, meus irmãos. Lembra lá em Apocalipse 7, no versículo 2 e 3, quando o Senhor disse: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado a fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ele está selando. Ele está selando. Como nesse mesmo capítulo de segunda carta de Pedro, capítulo 3, ele fala que o tempo ainda não chegou ao fim, porque ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer que ninguém se perca, todos aqueles ainda que hão de ser selados com a marca na testa. Ele não quer que nenhum se perca. E por isso, meu irmão, o penhor que vem é o penhor do Espírito Santo. É interessante, não dá tempo de explicar aqui nesse Ezequiel 9, no versículo 4, ali a respeito da última palavra, que é o Tav, que como se fosse uma cruz ou um X, né? Ali meio que os cristãos com uma profecia para aqueles que foram à cruz, aqueles que encontraram a redenção na cruz do Calvário, esses têm as marcas. São esses, todo aquele que nele crê. Esse tem as marcas, esses receberão o penhor do Espírito Santo, e nada poderá separar do amor de Cristo. Nós, homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus Cristo, são esses que têm as marcas. São esses realmente os verdadeiros remanescentes. Os verdadeiros remanescentes. No versículo 15 de Joel 2, ele volta: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Nós precisamos dessa assembleia, dessas reuniões. Como ele diz, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Essa palavra é maravilhosa, meu irmão. Onde estão os sacerdotes?
Onde estão os pastores do Senhor que deviam estar chorando entre o alpendre e o altar? Onde estão os profetas que foram despertados e que devem clamar: poupa a teu povo, ó Senhor, poupa ao teu povo, Senhor? Onde estão as reuniões de intercessão, onde homens e mulheres vão ao chão clamando misericórdia pelo povo de Deus? No versículo 17, onde Joel diz: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Hoje vemos cultos escarnecendo o nome do Senhor. Hoje você vê ímpio falando: onde está o seu Deus? Porque estão prometendo coisas que Deus nunca prometeu. E aí as coisas não acontecem, os ímpios clamam: onde está o seu Deus? O meu Deus está onde ele sempre esteve. Ele continua no mesmo lugar, reinando no mais alto e sublime trono. Ele continua lá. Isaías 64:7 diz: os sacerdotes estão adormecidos, e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque escondes de nós o teu rosto e não fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Porque as nossas iniquidades, a nossa separação de Deus tem gritado ao meio de tudo isso, e não conseguimos mais ver Deus, não o Deus verdadeiro, mas um Deus criado. Um Deus criado. No versículo 8 mesmo de Isaías 64, ele diz: mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai, nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. E ele ouviu essa oração de Isaías, esse pedido de Isaías. Ele não lembra mais as nossas iniquidades em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, os nossos pecados, as nossas iniquidades são apagadas. Cristo, o noivo celestial, já saiu da sua câmara celestial, já saiu. Ele vem, ele está vindo para encontrar sua noiva, a igreja, mas essa totalmente sem ruga, imaculada, meus irmãos. Ele vem, ele está vindo, ele já saiu da sua câmara, ele já saiu, e nós precisamos agora sair. Nós precisamos agora sair do nosso aposento. O que significa nós sairmos do nosso aposento? Desperta. Noiva, você está dormindo, você tem que sair do seu aposento, você está dormindo, acorda, desperta. O noivo já saiu da câmara celestial para encontrar com a sua igreja. Nesse momento o Espírito brada a noiva para que desperte para encontrá-lo. Aquele a quem ama a sua alma. É dever nesse momento dos obreiros do Senhor clamar perante a face do Senhor, chorando, confessando seus pecados e os pecados das ovelhas do Senhor sob seus cuidados. Os sacerdotes do Senhor devem agora mesmo despertar a noiva, tocar a trombeta em Sião. Os sacerdotes, os pastores de verdade. Chegou o momento, meu irmão, eu estou falando para você, de tocar a trombeta. De tocar a trombeta. Aquelas ovelhas que estão sob seu cuidado. Talvez muitos tenham oferecido coisas que Deus não ofereceu, e não é o momento de você oferecer para eles coisas materiais agora. E isso agora eu estou falando para mim, pois Deus me chamou em um sonho alguns dias atrás e me mostrou algo que me levou ao temor. Enquanto os exércitos de Satanás movem guerra contra os céus, enquanto os exércitos celestiais avançam para o desfecho final, os obreiros do Senhor estão se divertindo.
Os obreiros do Senhor estão se divertindo, enquanto o desfecho final vem se achegando. Nós estamos nos divertindo. Nós estamos em busca de entretenimento. Entretenimento. O que vejo hoje um monte de pastores irresponsáveis. E eu quero usar o texto de Ezequiel 34. Versículo 2, 3 diz: Filho do homem, profetize e dize aos pastores de Israel. Profetize e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vesti de lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. É para você, meu irmão. É para você, pastor, que tem comido a lã das ovelhas. É para você. Desperta enquanto há tempo. Deus vai executar um julgamento. Deus vai executar julgamento. Nosso rei está voltando para Sião para reinar com cetro de ferro. E aí, você tem duas possibilidades. Ser conduzido pelo cajado do bom pastor. Ser conduzido pelo cajado do bom pastor. Ou ver de longe o rei Jesus reinar com cetro de ferro. Mas, se o seu povo não se humilhar a si mesmo, confessando e abandonando seus pecados, será surpreendido com a vinda repentina do Senhor ao seu tempo para executar julgamento. Misericórdia e graça sobre todos os que o servem como Rei e Senhor. Paz e descanso e gozo a todos que o buscam de todo o seu coração, seu entendimento, sua alma, suas forças, pastos verdejantes, águas vivas, restauração para todos os cristãos que vivem somente para Deus por terem renunciado ao mundo, seu modo de viver, suas coisas, seu espírito e suas seduções. No versículo 12 e 14 de Ezequiel 34, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia da nuvem e da escuridão. E bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos e nos montes de Israel, conduzidos pelo cajado do bom pastor. Mas ao mesmo tempo juízo e tristeza sobre todos que fecham seus corações ao som da trombeta que está ecoando em Sião. Ele aniquilará os enganadores da humanidade. Você, falso profeta, que vem de Cristo, ele te aniquilará. Ele te aniquilará. Você, que se alimenta das ovelhas, ele te aniquilará. Ele aniquilará aos hipócritas e os que fecharam seus corações para a habitação de Deus. Ele vomitará os mornos da sua boca. Satanás terá domínio sobre todos os que detêm a verdade e injustiça, bem como sobre os réprobos quanto à fé. O que é réprobos? São aqueles que não passaram, foram reprovados. Eles foram reprovados quanto à fé. Que conheciam a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Antes tornaram-se loucos, adorando a criatura em lugar do Criador. Que não sejamos nós os reprovados por Deus na fé, acreditando no outro Deus, criando um outro Deus para si próprio. Esses que criam Deus, que acham que são homens e mulheres de muita fé, a Bíblia trata eles de réprobos. Não foram aprovados na sua fé, eles foram reprovados pelo Criador. Ele aniquilará os obreiros relaxados e aproveitadores que, em lugar de alimentarem suas ovelhas, alimentaram-se a si mesmo. Ele destruirá a cada um desses obreiros. Serão regidos pelo cedro de ferro. Do versículo 7 a 10 de Ezequiel 34, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, vivo eu, diz o Senhor Deus, visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina,
e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos. Se apacentam a si mesmos, nas suas luxuosas casas, nos seus luxuosos templos, nos seus luxuosos carros, nas suas luxuosas vidas que eles fazem através das suas viagens internacionais. Você que se apacenta a si mesmo e não apacentarão as minhas ovelhas, diz o Senhor, Ele vos destruirá. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pastos. Ele te aniquilará. Todos que mudaram a verdade de Deus em mentira, todos que mudaram a verdade de Deus em mentira, Ele vos destruirá. O seu castigo não dormita, falso profeta. Você que negocia o evangelho, você que mente para as pessoas, você que talvez nem acredite que Deus exista, porque você faz tanta coisa que talvez você nem acredite que Ele exista. Ele te destruirá. Ele te destruirá. O Redentor já vem. Isaías 59:20 diz: e virá um Redentor a Sião, e os que se desviarem da transgressão em Jacó, Israel, diz o Senhor, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60:1. Trevas cobrirão a terra, e densas trevas virão sobre o povo, mas o Senhor levantar-se-á sobre ti. Você, remanescente. O povo do Senhor, a geração vencedora, levantará seus olhos e cantará: nosso rei já vem. Ele vem para nos salvar, para cuidar dos seus, para gozarmos das riquezas da sua santa cidade. Não da riqueza que eles estão prometendo para você aqui, meu irmão, mas das riquezas da sua santa cidade. Por que temer a morte? Por que temer a morte? Mateus 16, versículo 18, na parte B, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o que os falsos profetas dizem, os enganadores. O inferno aqui é o Hades, a sepultura, aquele que não vai segurar nós. A morte não vai prevalecer contra os remanescentes, contra a igreja. Nós ressuscitaremos, porque Jesus Cristo ressuscitou. E se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E Ele ressuscitou, e nós ressuscitaremos com Ele, porque as portas da morte não prevalecerão contra a sua igreja. Por que temer a morte? Por que temer a morte? Por que ficar tão preso às coisas desta vida? Por que recear passar daqui para a eternidade? Por que preferir este mundo mesquinho, decadente e corrupto em lugar da cidade de ouro e da eterna felicidade? Existe uma poderosa vida ressurreta, meu irmão. Uma poderosa vida ressurreta. Nosso Senhor declara que Ele é a ressurreição e a vida, e que todo aquele que nele crê nunca morrerá. Nunca morrerá. Esta vida eterna podemos desfrutá-la a partir daqui. O Senhor quer que os cristãos triunfantes tenham este poder da vida eterna. O pleno poder da vida eterna é maior do que o poder pentecostal que recebemos. Muito maior. É maior do que o dom de falar em línguas. É maior do que o poder de testemunhar. E ainda maior do que o poder de levantar os mortos. Ainda maior que o poder de curar os enfermos, de expulsar os demônios e de realizar grandes obras. Muito maior. Logo mais, não teremos necessidade do poder divino como mencionado no que eu falei. Porque ingressaremos numa nova criatura. Seremos uma nova criatura. Na nova esfera de vida a qual pertenceremos, o Espírito Santo operará sem limite, como operou em Jesus. Ali não haverá necessidade de expulsar demônios, nem de ressuscitar mortos. Ali a vida eterna fluirá sem fim,
em todos os redimidos, todos. Precisamos agora do poder dessa gloriosa vida eterna em Cristo. Nós precisamos do Espírito do Cristo glorificado. Eu tenho falado isso na segunda-feira de intercessão. Nós precisamos do Espírito do Cristo glorificado em nós. Esse poder não é para que não morramos fisicamente, mas para triunfarmos poderosamente sobre o mal e vivermos uma vida de total separação do mundo. É por isso que nós precisamos. Não para demonstrar poder por nada. Não para usar Deus como alguns querem. E confesso que muitas vezes eu também quis para poder usar Deus, demonstrar o poder de Deus que está na minha vida. Não, Senhor, me livre disso, nos livre disso. Não, mas para que nós possamos ter a condição de triunfar sobre esse mundo, sobre o mal, e vivermos uma total separação do mundo. É isso que o Espírito de Cristo glorificado nos proporciona. Uma vida abundância no Espírito Santo proporciona a mostrar que essa vida deixou de ter valor para nós, como ela não teve para Cristo. A vida eterna que eu desfrutarei na glória celestial, em parte eu já a desfruto aqui. Assim dela já temos o seu penhor aqui, porque o reino de Deus é chegado. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E quando nós fazemos a vontade de Deus, o reino dele está em nós. Ele faz parte da nossa vida, então nós podemos viver o reino agora. Parte desse reino agora, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Quando ele diz lá, fazer a vontade do Pai, assim na terra como no céu, porque no céu não há possibilidade de ninguém não fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é inquestionável no céu, e tem que ser em nossas vidas inquestionável também. A vida eterna que eu desfrutarei na glória celestial, que você desfrutará. Em parte nós desfrutamos aqui também, meu irmão. Tomai posse da vida eterna, ó Santo de Deus. A vida que tendes agora na nossa carne é apenas um vapor que daqui a pouco se desfará, como diz Tiago, irmão de Jesus. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Tiago 4,14. A vida eterna que teremos no nosso corpo ressurreto fluirá do trono de Deus. Como fruto, ele brotará da árvore da vida em nós. Mas Deus nos revela que os que são dele podem comer deste fruto agora mesmo, pela fé. Pela fé. Um dia vamos comer pela vista. Um dia não vamos precisar mais da fé, um dia nós vamos ver. Mas hoje é pela fé. Os que têm fome e sede de justiça, esses verão o reino. Nesses últimos dias da igreja, aqui na terra, o Espírito Santo despertará mais e mais na noiva de Cristo fome e sede por santidade, pureza de vida e revelação. Em toda parte da terra vemos grupos de santos suspirando e clamando por santificação. Nós vemos isso acontecer. Nós vemos os remanescentes surgindo. Esses irmãos renunciam totalmente às coisas do mundo, seus ídolos, prazeres, costumes, práticas, modo de vida, usos, etc. Que isso chegue em nós. Seus corações são atraídos pelo Espírito para uma vida de oração e quebrantamento perante o trono e muita adoração e louvor. Eu não canso de falar nesses últimos dias, meu irmão, não canso de falar. Sai da Babilônia, meu irmão. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Sai. Sai, cristãos, das igrejas adormecidas e mortas. A igreja que só tem nome e movimento, mas não tem vida nem despertamento espiritual, cria um fogo estranho. Tem que levar pessoas lá para movimentar a igreja. Tem que levar pessoas famosas, cantores famosos, luzes. Pessoas apagam luzes, para que luzes fiquem em cima dos artistas, dos cantores, dos pregadores. É luzinha azul, é luzinha amarela, é luzinha branca. Sai desses lugares, meu irmão. Não permita que isso aconteça. Sai, cristãos, das igrejas que não estão plantadas nem edificadas na palavra de Deus. Não procure uma igreja mais próxima da sua casa.
Procure uma igreja mais próxima da palavra de Deus, disse Paul Washer, e eu concordo com ele plenamente. Igrejas cujo dono é o homem, não o Senhor. Fuja! Tem igrejas que têm dono. Tem igrejas que seguem de família para família. Estão prostituídas. Aceitam divórcios. São grandes, mas estão podres. O dono é o homem, não é Deus. A igreja tem um dono. Tem umas que tem até cartaz com fotografia dos donos da igreja, postado, dando risadinha, de mãos dadas. E fuja das igrejas cujo dono é o homem, não o Senhor. Tudo ali é produto da cabeça do homem. Sai dessas congregações mornas, mundanas, onde os crentes andam e vivem como eles querem, porque ali não existe a disciplina bíblica e cristã como a temos na palavra de Deus. São igrejas do evangelho social, do clubão. O caso ali é o cristão ter uma igreja, mas não a preocupação de separação do mundo, de seus vícios, suas bebedeiras, suas imoralidades, sua carnalidade e etc. São igrejas compromissadas com o mundo, por isso elas não têm um poder, por isso elas criam fogo estranho. Eu tenho pavor de igreja quando começo a falar de marketing. Tenho pavor. Quando as pessoas começam a falar de marketing, é sinal que o Espírito Santo não é mais suficiente. São liberais em tudo, achando que isto é uma virtude. Cada crente anda e vive ali como bem quiser, e chamam isso de democracia cristã. Sai fora da igreja adoradora de apóstolos, bispos, pastores, profetas, cantores. Sai fora deles. Sai fora. Sai fora das igrejas que dizem para você que levam pessoas da prateleira de cima. Sai fora disso. Creia naquelas que levam pessoas que estão no joelho, na prateleira de baixo, ajoelhada, com a cara no pó. Sai fora de igrejas, dos mágicos, dos encantadores, dos adivinhadores de RG, de CPF. Sai fora deles. Sai fora da macumba gospel, aqueles que vendem paninho, olhinho, florzinha. Sai fora deles. Sai fora dos encantadores. Sai fora da igreja católica romana, adoradores de ídolos. Ela idolatra, inclusive, a Santa Mãe de Jesus, a qual nunca vemos sendo adorada e muito menos sendo igualada. Sai fora. Sai fora, cristãos de todo e qualquer grupo religioso em que há vida nem fogo, que não há vida nem fogo do Espírito Santo, nem convicção do pecado, nem busca e pratica a santidade. O que estáis fazendo, vós crentes? Sai fora de grupos religiosos legalistas. Sai fora. Sai fora dos adventistas do sétimo dia, legalistas. Sai fora. Sai fora deles. Sai fora da testemunho de Jeová. Sai, meus irmãos. Sai fora do legalismo, que ensina a salvação pelas obras, que ensina a salvação pela guarda de leis. A salvação está numa pessoa em Cristo Jesus. Foge da Babilônia. Foge da Babilônia. Jeremias 51 diz, no versículo 6, fugi do meio da Babilônia, e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a sua paga. A Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, a qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. O Senhor, nós estamos vivendo na Babilônia. O copo está na mão do mundo, oferecendo para nos embriagar. Veja como a Bíblia se completa. O que Paulo diz, nós lemos aí em Efésios, não se embriagueis do vinho, mas do Espírito Santo. O copo de ouro da Babilônia está na mão, oferecendo a todos. Sai dela. Sai dela. Sai dela, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Repentinamente caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua ferida, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, ela porém não sarou. Ela não sarou e não vai sarar. Deixa, e cada um vá para a sua terra, porque o seu juízo chega até o céu e se revela até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde e anunciemos em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Toca a trombeta em Sião. Anuncie em Sião a obra do Senhor nosso Deus. Chegou a obra do Senhor nosso Deus. Sai da Babilônia. Sai da Babilônia. Quem acordará e obedecerá ao chamado do Senhor, separando-se e purificando-se de todos os pecados que são praticados dentro da igreja e fora do mundo?
Sai da Babilônia, meu irmão. Não seja um seguidor da doutrina do ladrão da cruz. O que é a doutrina do ladrão da cruz? Que é aquele que acha que vai escapar no último minuto. Quem te ensinou isso, meu irmão? Só se foi Satanás. Não caia no engano de Israel, pensando que o dia do julgamento está muito longe. Não caia no lábio dos escarnecedores dos falsos profetas. Não caiam. E eu encerro, meu irmão, com Ezequiel 12. Onde diz no versículo 27 e 28, Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que esse está tendo ainda é para muitos dias. Ele profetiza para tempos que estão muito distantes. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Palavras se cumprirão. E a palavra de conforto para nós, meus irmãos, será remida com juízo. Sião será remida com juízo, como diz Isaías no capítulo 1, 27. E eu comecei com Joel e termino com Joel. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, no versículo 18 do capítulo 2, desculpe. E respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais a vergonha entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós. Lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. E vamos até o versículo 27. E sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Aqueles que perguntam onde está o seu Deus, ele está no lugar onde ele sempre esteve, e ele jamais deixará que o seu povo seja envergonhado. E Cristo, o noivo, vem buscar a noiva, e a noiva não será envergonhada. Vá a Cristo, meu irmão. Hoje é o dia. Vá a Jesus Cristo. É a razão da nossa existência e tudo que nós precisamos. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor. Você ouviu com Alexandre Fico, Evangelho Genuíno.